O carro ficou por mais de 1 hora virado no meio da Avenida Otávio Mangabeira, próximo ao Circo Picolino, na orla de Salvador. O motorista do veículo, André Luiz da Silva Santos, de 35 anos, é funcionário da Embasa. O carro foi levado pela Transalvador. Assim que a gente chegou aqui, a viatura da SAMU já tinha deslocado ele. Sendo assim, a gente pegou o mínimo de informações possível. Pelo que a gente avaliou aqui, ele não freou, não tem nenhum tipo de frenagem. Então parece realmente que ele dormiu, parece. A mãe do motorista esteve no local do acidente. Está preocupado? Tem muito mesmo. Já teve notícia do filho? Não, meu filho está com o celular desligado também. Agora que a gente vai para lá. Ele trabalha na Embasa, esse daí é o carro da Embasa. Que ele trabalha no carro grande, aí quando é mais tarde ele vem trazer o pessoal e vai para casa. Ele estava indo para casa, já levou todo mundo, estava indo para casa. O próprio motorista do carro informou que cochilou enquanto dirigia. Foi neste momento que André Luiz perdeu o controle da direção do veículo, bateu contra este poste e capotou. Com o impacto, parte da iluminação do próprio poste caiu. Bateu, capotou. A gente veio correndo para tirar ele de dentro do carro, mas ele estava saindo já, porque ele ficou consciente, né? André Luiz teve ferimentos na cabeça e nos braços. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado e não corre risco de morrer. Bem, agora eu quero chamar novamente Vinícius Cunha. Vocês viram, o motorista teria cochilado ao volante. Se a gente está cansado, tem que parar. Tem que parar, não pode dirigir. Olha só, meu povo, é um risco tremendo, é um risco de vida terrível. Sabe, não só de você acabar com a sua própria vida, você deixar os seus familiares, os seus filhos órfãos, os seus familiares sem um ente querido, com uma dor infinita, porque essa dor vai até o fim da vida, como você pode fazer outra vítima. Você pode matar uma pessoa. O carro, hoje em dia, ele se parece muito com uma arma. Segundo os especialistas em trânsito, muita gente utiliza o carro como uma arma. Portanto, todo cuidado é pouco. Se a pessoa está cansada, compreendemos. Muita gente trabalha, tem que se manter no emprego, mas tem que ter prudência. Porque a gente só fica fazendo uma coisa quando a gente está vivo, seja o que for. Então, o trânsito é uma das causas de mortalidade maior no nosso país, sabe? Mata mais do que algumas guerras. E sobrecarrega o sistema de saúde. É um gasto tremendo para os cofres públicos. Daí a gente vê a dificuldade para encontrar uma vaga em UTI. Por quê? Sequelados, pessoas que sofreram vítimas de acidente estão ocupando os leitos. E muitas vezes ficam inválidas. Tá me entendendo? Então, por favor, vamos ter mais gentileza, vamos ter mais consciência. Independente do que os órgãos, autoridades fizerem, nós somos agentes da nossa própria vida. A gente tem que parar de botar a culpa no outro. Ah, também não tinha sinalização? Tá. Mas se você sabe o que você tem que fazer, você não está dirigindo o teu carro? Então... Agora, também tem 10% das pessoas sem carteira de habilitação, né? Isso foi um dado do ano passado, segundo o próprio Detran. Então a gente fica se perguntando, cadê a responsabilidade de quem trafega de carro? Cadê você, Vinícius Cunha? Me dê mais informações do trânsito nessa cidade, meu querido. Daniela, nós estamos agora já aqui na Avenida Paralela, já passamos da região do Imbuí. E olha, Daniela, o trânsito está já bastante complicado nessa região aqui de Salvador. Nos dois sentidos. No sentido que nós estamos aeroporto, está bastante movimentado, mas apenas lento. Não tem nenhuma retenção aqui nesse local, exatamente onde nós estamos passando. Já no sentido contrário, que nós vamos pegar agora há pouco, que nós vamos pegar já aqui na frente, está bastante parado. O trânsito em alguns pontos chega a praticamente não andar, os veículos chegam a não andar aí por conta da lentidão, que o motorista precisa, assim, exercitar a paciência. Então a gente pede, você que está saindo de casa, você que está saindo agora para trabalhar, evite a Avenida Paralela, busque vias alternativas para tentar facilitar o trânsito. A gente sabe que agora, com 7 horas e 13 minutos, pelo menos até às 8h30 da manhã, com certeza o trânsito fica muito complicado em algumas vias, as principais vias de Salvador, como a Avenida Paralela, a Avenida Antônio Carlos Magalhães e outras aí que fazem ligações importantes da cidade. Então é importante o motorista se conscientizar e também procurar outras vias alternativas para facilitar, porque senão, Daniela, chega 9 horas da manhã, 9h30, e tem muita gente ainda presa no trânsito da cidade. Deixa eu aproveitar o trânsito para fazer um lembrete aos motoristas. O IPVA com desconto até a próxima semana, hein? Para veículos com placas 5 e 6, proprietários de carros
cujas placas terminem em 5 ou 6, tem até a semana que vem para fazer o pagamento em cota única do imposto sobre propriedade de veículos com 5% de desconto. Portanto, se suas placas ou sua placa termina com os números 5 ou 6, busque logo pagar para conseguir esse desconto até terça-feira, dia 17. As placas que terminam em 5 e as placas que terminam em 6 têm até o dia 18, quarta-feira, para fazer o pagamento do IPVA. E aí, o que aconteceu? Uma pequena colisão, foi, seu Vinícius? Não, aparentemente parecia ser uma colisão, Daniel, mas na verdade era um carro que estava dando suporte a outro aqui. Agora a gente já vê ali, a gente vai passar agora há pouco aqui na via que fica aqui ao lado da paralela, teve um acidente ali agora, 3 carros acabaram com um engavetamento simples, mas aparentemente não há feridos. Isso por conta desse movimento maior de carros, Daniel. A gente percebe um erro muito grave por parte dos condutores. As pessoas não mantêm, os motoristas não mantêm a distância segura entre um veículo e outro. E aí o que acontece? Quando começa a chover, por exemplo, né, que a pista se torna escorregadia, num desse momento aí um motorista freia na frente, o que vem atrás não consegue frear a tempo e acaba provocando esse tipo de acidente. Então é preciso que os motoristas também se conscientizem. A gente pode ver aqui agora mesmo que o trânsito está bastante parado aqui nessa região, já aqui na região do Imbuí, mas no sentido, quem vem do aeroporto Iguatemi, nós pegamos o sentido de retornando para a cidade, a gente pode ver aí como é que está o trânsito. Bastante parado, bastante congestionado, então você de casa evite a Avenida Paralela, busque vias alternativas, orla BR-324, para fugir desse trânsito aqui. É verdade, 7 horas e 5 minutos, até porque nas vias urbanas aqui da capital da Bahia circulam carretas, carros pesados, ainda não há uma via exclusiva para esse tipo de veículo. Ontem, no Largo do Retiro, aqui na capital, um container simplesmente caiu de uma carreta. Portanto, quem trafega na cidade precisa ter atenção redobrada. São veículos pesados, são veículos que oferecem riscos. Então, os motoristas precisam estar dupla, tripla, ali, a imagem, tá vendo? Olha aí, segundo a Transalvador, o motorista do veículo, o container simplesmente caiu da carreta. O motorista do veículo teria feito uma curva em alta velocidade, provocando o acidente. Esse container estava carregado de arroz, o motorista fugiu do local correndo, acho que com medo de ser linchado ou coisa que o valha. A polícia teve que colocar policiais militares, agentes no local, para que a carreta carregada de arroz não fosse saqueada, para que o saque não acontecesse. O trânsito ficou lento, congestionado por mais de 2 horas. Pista molhada, como você vê, choveu antes, então, para completar, o container simplesmente virou no meio da pista, no Largo do Retiro, que tem um tráfego também caótico, sabe? É um gargalo, um dos gargalos, as obras da rótula do abacaxi até visam fazer com que o trânsito fique melhor por lá. Mas olha a curva sinuosa, o motorista não teve a cautela de dirigir um pouquinho mais devagar. Olha a outra carreta com outro container passando, tá entendendo? Vai que um carro está ali do lado, fazendo as ultrapassagens que nós costumamos ver aqui em Salvador. Porque o hábito do baiano de dirigir é assim, eu sou baiana, estou falando porque vejo e, enfim, convivo com o trânsito. Isso é um risco tremendo. Sabe, de cair por cima de uma pessoa, de matar uma pessoa, de causar danos materiais e físicos, enfim. Container caiu ontem de uma carreta, depois deu o maior trabalho, porque isso é um equipamento pesado, né? Demorou um pouco para ser retirado da via, mas os agentes da Transalvador chegaram logo para orientar as pessoas, orientar o trânsito, mas de qualquer maneira não conseguem, não é? Não fazer com que as pessoas passem pelo estresse de imensos congestionamentos por causa desse tipo de acidente. Aliás, os debates em relação ao transporte de massa continuam. O secretário municipal deu até algumas declarações a respeito do metrô, falando que o metrô já despendeu muito gasto para a cidade, não é? E apostando mais em outro tipo de veículo, por exemplo, outro tipo de transporte, como os veículos leves sobre trilhos, não é? Que, segundo ele, seriam alternativas mais baratas. Se você quiser colocar alguma coisa a respeito de transporte, tem várias coisas colocadas no blog, acesse itapuaonline.com. Então vai na coluna da esquerda, aí tem lá, blog do Hoje em Dia, tem meu nome, Daniela Prata, pode acessar e deixar as suas mensagens. Eu coloco sempre músicas, poesias, para desanuviar a mente, sabe? Que é tanta miséria na vida, né, minha gente? Então a gente precisa de boas notícias para tentar melhorar a situação. Antes da notícia do esporte, comerciantes do Pelourinho e Comércio se reuniram ontem em frente ao Plano Inclinado Gonçalves, indignados porque o Plano Inclinado está simplesmente há 100 dias sem funcionar. Parou. O dia em que a terra parou e o dia em que o Plano Inclinado parou e nunca mais voltou. Quanto tempo, hein? Vai ficar parado? Por
porque o plano inclinado é outra alternativa para a pessoa que quer ir, né, de um lugar para o outro. Quem precisa se deslocar da cidade alta para a cidade baixa perde muito tempo nas filas do elevador Lacerda. Tem uma pessoa aqui que diz, toda semana preciso recarregar meu Salvador Card, enfrento filas enormes, enfim. Dentre os insatisfeitos com o plano inclinado nessa paralisação de 100 dias, estão os comerciantes, que reclamam que viram o caixa reduzir nesse período por conta da interrupção dos serviços do plano inclinado para os turistas, que deixaram de frequentar o local. Com a palavra, o órgão responsável. Quando é que vão consertar o plano inclinado? O plano inclinado é importante, sabe? É uma alternativa para as pessoas que precisam se deslocar da cidade alta para a cidade baixa. Escreva para mim, por favor, Daniela Prata, é a minha pessoa, @tvitapoam.com.br. Agora sim, graças a Deus, vamos às notícias do esporte com Felipe Brandão. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no ar. Vem cá, o Vitória é campeão, mas é o Vitória do Juniores. Dos Juniores, pois é. Parabéns ao time do Vitória. Vamos começar o programa fazendo essa homenagem hoje ao time do Vitória Juniores, que se concentrou muito bem e venceu. Quer dizer, na verdade, empatou, né? No Barradão ontem, 0-0. Muita chuva na cidade. 3 horas da tarde o jogo lá no Barradão. E desde o início da manhã todo mundo já estava esperando já, olha... Barradão vai ficar complicado para ir, viu? Mas o jogo foi um bom jogo pegado, né? Como a gente chama na gíria baiana, jogo pegado entre as duas equipes. Bavi, principalmente nos juniores, que é da onde começa, né? Desde o infantil, juniores é muito pegado, até porque esses jogadores querem se mostrar, né? Para poder entrar no time profissional. Então, eles estavam felicíssimos, né, Felipe? É verdade. E ganharam o título mesmo. Ganharam o título mesmo. Primeira partida foi 1-1 lá em Pituaçu, segunda partida 0-0 no Barradão. Então o Vitória sagrou-se campeão estadual em 2011, campeão de juniores. Parabéns aí pro time do Carlos Amadeu, que está fazendo um belíssimo trabalho aí na divisão de base rubro-negra. Meu filho, antes de falar dos profissionais de domingo, o profissional Bahia da capital, cadê? O profissional Bahia da capital tá lá em Águas de Lindóia, você sabe, né? Mas tem gente aqui fazendo trabalho. Tem gente que, enquanto a galera tá lá, enquanto parte desse time do Bahia foi até São Paulo para esse jogo-treino na intertemporada em Águas de Lindóia, como eu falei, alguns jogadores treinaram nesta quarta-feira no Fazendão, viu? Fora do final do Campeonato Baiano, a equipe tricolor segue na expectativa para a Série A do Brasileirão. Com a forte chuva que caía na capital baiana, os campos do Fazendão ficaram alagados. O treino dos juniores foi impraticável. Do time profissional, apenas 5 jogadores permaneceram em Salvador e fizeram um trabalho físico na academia do clube. Esses ainda se recuperam de lesões. É o caso do atacante Jones. Ele fraturou o rosto ao marcar um dos gols na partida contra o Bahia de Feira, ainda na segunda fase do Baianão. Foram 44 dias parado, sem tocar numa bola. Nunca tive lesão assim no futebol, essa foi uma das piores lesões que eu tive até hoje. Mas fico feliz também de estar voltando a trabalhar com o grupo. Claro, também treinador novo que chegou durante o tempo que eu fiquei machucado, mas com certeza ele deve ter recebido boas formações do Jones e agora fico feliz para trabalhar a parte física, a parte tática também, para conseguir fazer um ótimo campeonato brasileiro para o Bahia e que a gente possa ter uma sequência boa de jogos. Além de Jones, outro que passou por maus bocados foi o lateral Marcos. No último sábado, ele seguia de carro para a cidade de Ceabra, na Chapada Diamantina, para comemorar o Dia das Mães com a família. O carro em que estava capotou. Apesar do susto, o corte no pé foi o único ferimento sofrido. Saí daqui feliz, alegre, quase chegando em casa, aconteceu esse fato, mas a vida continua, é isso mesmo. A expectativa é de que Marcos retorne aos treinamentos na próxima semana. Vontade não falta para brigar por uma vaga na equipe. O pessoal viajou, eu queria viajar também, né? Tava na expectativa de viajar, né? E fazer pré-temporada com o grupo já para ficar bem fisicamente, né? Pro início do campeonato. Mas infelizmente, com esse fato ocorrido, não teve como, né? Eu estar com o grupo, mas a expectativa está muito grande de voltar a trabalhar, né? De voltar a já ajudar a equipe. Pois é, rapaz, que situação, né, rapaz? O jogador do Bahia, voltando a falar um pouquinho desse assunto, o jogador do Bahia teve um susto desse no sábado, estava indo passar o Dia das Mães, segundo ele, acabou perdendo o controle do carro, capotou, e a sorte é que passavam caminhoneiros, passavam algumas pessoas no local, na hora, e conseguiu ajudar o Marcos aí, que está bem. Graças a Deus teve só um corte